Capítulo 2. Perdão, uma opção por ser feliz. O maior inimigo do perdão é a memória. Desconheço o real autor dessa frase, mas pode-se dizer que ele acertou em cheio. Basta sermos induzidos a perdoar determinadas pessoas ou situações para que uma avalanche de emoções negativas seja incontrolavelmente liberada, evidenciando o porão obscuro existente em nosso interior. Porão esse que a maioria das pessoas, por medo de olhar para as emoções reprimidas, finge não existir ou o mantém trancafiado, mas que, uma vez aberto, sem os devidos cuidados, traz consequências desastrosas para si e para todos os que a rodeiam, pois acabam convivendo ou com uma pessoa extremamente rancorosa ou com a eterna vítima da família, do escritório, da sociedade. As pessoas que perdoam vivem melhor. Puxa, que legal! Pensa você que, mesmo em posse dessa verdade, pouco tem feito para praticá-la. Ah, mas meu caso é diferente. Embora todo ser humano saiba consciente ou inconscientemente que o perdão é o caminho mais confiável, capaz de assegurar a verdadeira paz, insiste em empilhar sua egoísta dúzia de argumentos que justificam o ato de não perdoar. Não consegue se libertar daquilo ou daquele que o machucou e continua machucando. Qual o porquê desse dilema? A resposta encontra-se na primeira linha deste capítulo. Lembranças amargas e dolorosas todos nós possuímos, mas apegar-se a elas é o mesmo que viver olhando para trás e, de costas para o futuro, renunciar às realizações da vida. Podemos denominar isso como sendo um verdadeiro suicídio espiritual. Todos possuem seu próprio histórico de vida, com certas peculiaridades que lhe conferem total exclusividade para sofrer mais que os demais seres humanos da face da Terra. Um foi vítima de espancamento na infância. Outra foi vítima de estupro. Outro ainda, vítima de infidelidade conjugal. Esse foi vítima de roubo. Aquele foi vítima de erro médico, etc., etc. e etc. Essa tal exclusividade a que me refiro provém justamente da condição de vítima. Os motivos do não perdoar estão totalmente embasados ao demasiado apego, na maioria das vezes inconsciente, à condição de vítima e aos certos benefícios, ganhos secundários que essa postura oferece. Perdoar implica em também renunciar a essa condição de vítima e assumir novas posturas de vida. Talvez alguém se indigne com essas poucas linhas que acaba de ler e, fechando este livro, atire-o ao chão esbravejando. No passado, fui vítima de violentas torturas. Sofri muito. Só eu sei as dores que vivi para agora ser obrigado a ouvir insinuações de que estou apegado a esta condição de vítima? Basta, já li o suficiente. Concordo que não deve ter sido nada fácil a experiência desse hipotético leitor. Você também deve ter a sua experiência real de algum fato ocorrido no passado. Mas agora eu lhe pergunto, onde está o passado? Antes de prosseguir a leitura, para identificar a resposta, demore-se um pouco em busca de um raciocínio próprio. Tente encontrar a resposta por si mesmo. Onde está o passado? O passado
está formatado dentro de sua mente. Talvez foi vítima de violentas torturas. E onde está o seu torturador? Talvez já tenha morrido. E se estiver vivo, pode ser que tenha se arrependido profundamente e renascido das barbáries um dia praticadas. Hoje viva feliz, cuidando de um belo jardim numa cidadezinha qualquer. Torno a indagar. Onde está o seu torturador? O seu torturador está na sua mente. Aliás, sem medo de errar, podemos concluir que a sua mente é o seu maior torturador. Sem perceber, pode ser que você seja mais um refém do passado. Ao ler esta última afirmação, o nosso hipotético leitor, novamente num acesso de fúria, brada: pois então, que eu seja um refém do passado. Sou um ser humano, tenho sentimentos, carrego traumas e lembranças. Sem demagogia alguma, novamente aceito seus argumentos. São convincentes, são reais. Mas argumentos não garantem o direito à felicidade. São argumentos válidos, mas que acabam por amarrá-lo ainda mais ao que já se foi. Existiu. Foi real. Não existe mais. É só uma triste lembrança. Por iniciativa própria, você está preso neste tronco chamado passado, onde açoita-se impiedosa e ininterruptamente com o chicote chamado lembrança. Solte as correntes invisíveis e pesadas com que tem prendido a si mesmo. Pare de sofrer. Isto é possível, só depende de você. E você pode. Feridas da alma. Assisti certa vez, juntamente com minha esposa, a um monólogo intitulado Anjo Duro, interpretado pela magnífica e inigualável Berta Zemel. Um espetáculo capaz de prender nossa atenção desde o início para todo sempre. Após cumprimentar a atriz, saí do teatro maravilhado, totalmente reflexivo, reorganizando uma série de conceitos, rememorando cada sentença ditada naquele espetáculo. Uma delas, quando a personagem, visivelmente emocionada, nos descreve as torturas sofridas como prisioneira política e em lágrimas afirma: as feridas do corpo, estas passam, mas as da alma, que golpe verbal inesperado! Toda a complexidade da dor emocional do ser humano estava resumida naquela frase. Estava clara a concordância de que existem cicatrizes físicas e emocionais. A física acabou sendo até relegada a segundo plano, pois, de certa maneira, ocorre como um processo natural. O enfoque do texto, as luzes do palco, a música, o cenário, tudo estava voltado para esta questão. As feridas da alma. Como sarar estas feridas emocionais? O que é preciso fazer para que ocorra a sua cicatrização? As feridas do corpo passam, porque o próprio organismo, mediante seu poder curativo natural, se encarrega delas. As feridas da alma também passam, desde que nos encarreguemos delas com a devida atenção. Para muitos, essa ferida emocional não passa, porque ao invés de se encarregar, optam por carregar. Heroicamente, carregam dentro de si tudo aquilo de que mais gostariam de se livrar. As cicatrizes emocionais acabam se tornando uma medalha de honra ao mérito, em reconhecimento a tantas dores e injustiças sofridas. Encarregar-se da ferida emocional significa empenhar-se para saná-la,
Para que assim aconteça, pare de analisá-la sob todos os ângulos e comece a analisá-la sob todos os ângulos, e sem postergar uma fração de segundo sequer, tome as medidas necessárias para superar a dor. Começar pelo essencial. Toda vez que o tema perdão figura numa pauta, meia dúzia de pessoas já inicia a discussão versando sobre assuntos polêmicos como estupro tem perdão? Assassinato a uma criança tem perdão? Filha que mata os pais merece perdão? Que dizer, então, dos filicídios? E nessa linha de raciocínio, muitas vezes objetivam ridicularizar ou impossibilitar a vivência do perdão. Sequer precisam se esforçar e logo conseguem tumultuar a plateia, obviamente composta por seres humanos cheios de mágoas e traumas não resolvidos, e uma confusa testilha está formada. Ao se sugerir o perdão, ao invés de direcioná-lo para os pequenos, mas pesados atritos diários que gravitam ao nosso redor e refletirmos sinceramente sobre sua aplicação e benefícios, preferimos desviar o foco para tais assuntos mais polêmicos, onde as opiniões se dividem, e então possamos afirmar que nem para tudo existe perdão, e assim camuflamos nosso interior machucado. Quanto mais cedo aprendermos a lidar com os pequenos atritos diários, mais habilidade demonstraremos com os atritos de maior impacto. Portanto, comece impedindo que a poeira se acumule. Evite o deixa pra lá. Não se contente com o logo passa, porque não passa. E você ficará com a indesejada pulga atrás da orelha. Não aceite conviver com o faz parte, porque atrito não é hóspede bem-vindo. Por menor que seja a diferença, dê-lhe a devida atenção, para que não tome proporções maiores, indesejáveis e até incontroláveis. As mais diversas e complexas equações matemáticas poderão ser facilmente resolvidas pela aplicação das 4 operações básicas, um conhecimento adquirido na primeira série do ensino fundamental e aprimorado no decorrer de nossa vivência acadêmica. Disse que para caminhar 10 metros ou 10 quilômetros, tudo se inicia com o primeiro passo. Também, em se tratando do perdão, é pela prática que se chega à perfeição. As escoriações do dia a dia. Ao sofrermos uma pequena escoriação, a maioria de nós já tem o hábito de adotar os seguintes procedimentos: lavar o local afetado com água abundante, aplicar pomada ou spray, fazer o curativo e aguardar a cicatrização natural. Fazendo um comparativo, ao sofrermos uma escoriação emocional, adotemos os mesmos procedimentos, ou seja, lavar o local afetado com água abundante. Dentro de nossa caixa torácica existe um coração pulsando e não uma peça infalível de titânio. Existe um ditado inglês que reza: paus e pedras podem até quebrar-me os ossos, mas as palavras nunca me machucarão. Bom seria se esse ditado fosse aplicável à vida prática, pois na dinâmica cotidiana não funciona bem assim. Da mesma maneira que uma arma, determinadas palavras também podem matar. Certas sentenças aniquilam ou imobilizam o viver normal de uma pessoa, trazendo-lhe até mesmo sérios danos físicos em consequência do emocional abalado. Obviamente, devemos trabalhar nosso emocional, visando a fortalecer sempre nossa estrutura interna para não sermos tão suscetíveis. Porém, em certas ocasiões,
É completamente impossível e compreensível sermos inatingíveis e inabaláveis. Portanto, a primeira coisa a ser feita é utilizar-se de sua sinceridade e atender às suas emoções internas, desde que não sejam agressivas ou destrutivas. Uma delas, seja homem ou mulher, é chorar de raiva, tristeza, indignação, culpa. Consta no Novo Testamento que, ao saber da morte do amigo Lázaro, Cristo chorou. Muitas vezes, o ato de chorar constitui-se num mecanismo de defesa do próprio organismo. Portanto, chore. No entanto, lembre-se de que não é necessário público presente. Chorar alivia, e é bem melhor do que reprimir ou tentar negar o sentimento de raiva, fingindo que está tudo bem. Enganar a si mesmo é tão desastroso quanto enganar ao próximo. Após chorar e sentir-se mais aliviado por ter expressado seus sentimentos, tome a decisão de não mais chorar por esse assunto. Aplicar pomada ou spray. Independentemente de sua religião ou convicções pessoais, o melhor remédio disponível no mercado continua sendo a oração. Na mesma intensidade com que chorou, ore. Coloque seu coração de joelhos e peça a Deus a melhor solução para este episódio. Ao ouvir o estrondo de raios e trovões de uma tempestade se aproximando, qual sua atitude? Corre em direção a ela ou refugia-se num local seguro? Então, por que agirmos de maneira inversa quando se trata de uma tempestade da vida? Da mesma maneira, recolha-se em busca de segurança máxima. Deus é perfeito e nunca erra. Busque raciocinar acima da raiva. Existe um sábio pensamento de Saint-Exupéry: nas horas graves, os olhos ficam cegos. É preciso, então, enxergar com o coração. Evite falar, escrever ou tornar-se impulsivo. Conforme disse o filósofo e escritor francês Denis Diderot, 1713 a 1784, a cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. Em seu livro intitulado Abrace a Vida, Você Merece Ser Feliz?, o padre Lauro Trevisan escreve: guarde seu coração acima do ódio, da mágoa, da insensatez, da calúnia, do agravo, e você sobrepujará qualquer tempestade. Para o coração, não há erros, apenas lições positivas. Mesmo que você tenha perdido o grande amor da sua vida, não perdeu o seu coração. Portanto, não perdeu o amor. E onde existe o amor, existe o milagre que refaz a vida. Peça, portanto, a orientação de Deus e peça também para que não fiquem manchas, mágoas em sua alma. Fazer o curativo. Assim como não existe beleza alguma em um ferimento exposto, de maneira idêntica não há beleza alguma em exibir seu emocional estraçalhado. Embora convidativo, rejeite ao papel de vítima, já que esta categoria não será lembrada na noite de premiação do Oscar. Evite publicamente o assunto, não por conveniência, mas por discrição. Como diz o ditado, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Ainda que não seja segredo, do mesmo jeito evite comentar e reprisar interminavelmente o trágico capítulo que todos já conhecem, mas que você insiste em contar e recontar com riqueza de detalhes. Jamais objetive ser alvo de piedade ou comiseração. Você é mais forte do que imagina.
Siga o sábio conselho do bispo húngaro São Martinho do Miens. Proíbe a entrada da tristeza em teu coração, mas se já entrou, proíbe-lhe a saída ao rosto. Aguardar a cicatrização natural. Confie na cicatrização natural. Atente apenas para que o ferimento não infeccione por relapso de sua parte em não mantê-lo limpo, existência de mágoas, ou por ter se esquecido de aplicar com frequência o medicamento, oração. O rio segue seu curso, a vida toma seu rumo. As experiências sempre acrescentam e nada subtraem. Basta enxergarmos a verdade por trás do tumulto. Na obra Otelo, de Shakespeare, encontramos o seguinte diálogo entre Iago e Rodrigo. Pobres daqueles que não têm paciência. Como se fecha um ferimento, se não aos poucos? Naturalmente, tudo irá se solucionando, pois você seguiu os procedimentos. Ouvir a si mesmo. As ruas de nossas cidades têm se transformado em passarelas de papaléguas. As pessoas estão sempre correndo, e essa corrida pode ser interpretada principalmente como uma fuga de si mesmo. Estar sempre correndo garante a certeza de nunca se ouvir. É preciso meditar sobre os anseios de sua alma e, tendo sensibilidade suficiente, ouvir a alma das pessoas com as quais convive. Solicitações internas que, uma vez atendidas, lhe assegurarão significativos momentos mais felizes. A inabilidade em lidar com situações conflitantes que nunca são resolvidas, porque, na verdade, nunca estamos dispostos a fazê-lo, acaba sendo a principal responsável pela proliferação de tanta desarmonia nas diversas áreas de nossa vida. Talvez seu íntimo lhe sussurre que sua mãe precisa receber mais atenção de sua parte, mas você anda trabalhando tanto que quase não tem tempo para visitá-la. Nós bem sabemos que não ter tempo é uma boa justificativa, mas por que será que, quando lhe surge esse tempo, ao invés de visitá-la, você prefere catar pulgas no cachorro? Pergunte-se, mas queira encontrar as respostas, pois ficar sempre camuflando a realidade contribui muito para as inevitáveis crises existenciais. Estando aberto a questionamentos e disposto a saná-los com sinceridade, acabará permitindo que venham de seu interior determinadas lembranças traumatizantes que justifiquem determinadas ações tidas como inconscientes. Essas primeiras lembranças são como a rolha do champanhe, que, ao ser estourado, libera a passagem para que o líquido saia, esvaziando a garrafa. Muitas vezes, por não estarmos emocionalmente preparados para vivenciar esta experiência, nem recebendo um apoio profissional adequado, acabamos por nos assustar com o estouro da rolha e suas consequências, ocasionando diversas situações. Fuga e bloqueio. Ao rememorar determinadas lembranças, repentinamente você se levanta, pois se lembrou que precisa urgentemente secar a louça, varrer a calçada, ou seja, coisas muito mais importantes do que resolver seus conflitos interiores. Em outras palavras, colocou a rolha de volta. Eterna vítima. Concentra-se na experiência traumatizante e chora, rememorando a cena por 2, 3, 12 vezes seguidas, lembrando-se de como foi injustiçado, rejeitado, enganado. Coitadinho. Porém, nem se arrisca a buscar a sua parcela de responsabilidade. São amantes incondicionais de um único versículo bíblico,
contido no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram. Viu como eu tenho razão. Concentra-se na experiência traumatizante e chora, rememorando a cena vezes seguidas, lembrando-se de como foi injustiçado, rejeitado, enganado, e com um ar um tanto abatido, mas satisfeito, convence-se de que, após passar por tudo que passou, a resposta afetiva em relação à sua mãe só poderia ser esse esfriamento. Prefere estar com a razão, mesmo que isso signifique ser infeliz. Está sempre mendigando piedade. Chega de fugir. Decide não se dar por satisfeito até que a paz esteja verdadeiramente e plenamente em seu coração. A partir dessa experiência traumatizante, decida removê-la, pois ela não está contribuindo em nada para a sua felicidade, concluindo que, além de você, ninguém mais poderá fazer isso. E a única maneira de curar essa experiência emocional negativa é mergulhando dentro de si próprio. Numa atitude adulta, convença-se a desistir de continuar tentando realizar algo que jamais conseguirá. Fugir de si mesmo. Um salto para dentro de si. Sempre ouvimos dizer que a mais bela viagem que existe é para dentro de si mesmo. De pé, aplaudimos esta sentença, mas raramente nos dirigimos à bilheteria sequer para uma informação a respeito da reserva da passagem. Isso porque talvez eu já saiba que, inevitavelmente, poderei deparar-me com alguns cenários não muito agradáveis. Cenário de rejeição, cenário de brigas, cenário de alcoolismo, cenário de agressões, cenário de abandono, cenário de carência. Por medo desses cenários, recusamo-nos a embarcar. Mas, na verdade, no nível mais profundo, poderíamos então afirmar que recusamo-nos a nos conscientizar dessa viagem, pois já embarcamos há muito tempo. Então, insisto em fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Com essa atitude de fuga, jamais seremos felizes. Na frase de Margaret Lee Rambuck, revela-se a grande verdade de que a felicidade não é uma estação onde chegamos, mas uma maneira de viajar. Ao mesmo tempo que ouvir a si mesmo pode provocar lembranças desagradáveis, elas também surgem como um raio de esperança, sinalizando que o perdão pode ser a solução. Tudo pode ser resolvido através da vivência do amor e da engrandecedora experiência de conceder e receber o perdão. Mesmo protegido, não custa verificar. Era uma bonita tarde de outono. Quase não havia vento, e o brilho do sol proporcionava uma temperatura agradável. Desfrutando da paisagem e do clima da montanha, eu estava deitado na rede escrevendo, quando decidi recolher os galhos e folhas de árvores sobre o gramado e o piso de pedras ao redor da piscina, que estava coberta com uma capa de lona. Na verdade, havia caído uma forte chuva, acompanhada de uma ventania intensa. Após recolher galhos e folhas, decidi também verificar a água da piscina. Ao soltar os ganchos que prendiam a lona, levei meu primeiro susto ao ver uma aranha, de uns 10 centímetros, mover-se abaixo dela. Soltos todos os ganchos, arrastei a lona, descobrindo a piscina por completo. Alguns pequenos galhos flutuavam misturados a minúsculos insetos. Com o auxílio da rede, removi tudo que se encontrava na superfície. No fundo da piscina, identifiquei, além de uma aranha morta, uma quantidade razoável de folhas que haviam afundado.
Agora já era necessário o uso da bomba para aspirar tais detritos. Cerca de mais de 1 hora já havia se passado e eu já estava finalizando a limpeza. Guardei todos os acessórios no depósito e senti-me feliz ao ver tudo limpo novamente. Antes de voltar à rede para continuar a escrever, resolvi ligar a cascata, simplesmente ouvindo e admirando a queda das águas, que é uma verdadeira melodia. Sereno minha mente e consigo vivenciar significativos insights. A caminho da casa de máquinas, ao passar pela cabeceira da piscina, lembrei-me de que não havia limpo a cestinha do skimmer. Abaixei-me e, ao retirar a tampa protetora, outro pequeno susto, 2 pererecas mortas. Removi a cesta e, após lavá-la, recoloquei-a em seu devido compartimento, fechando a tampa superior do skimmer. Agora sim, realmente a piscina estava totalmente limpa. Essa simples vivência me ensinou que nunca estamos inteiramente protegidos das chuvas e tempestades de nosso dia a dia, e também que, de maneira alegórica, nossa mente e nosso coração são cheios de pequenos compartimentos que precisam ser constantemente vistoriados, visando eliminar pererecas mortas e escondidas. É por isso que convido você a ler todos os capítulos deste livro, mesmo aqueles em que julga não possuir mágoas ou traumas. Por exemplo, mesmo que julgue viver um casamento maravilhoso, não deixe de ler o capítulo que trata desse assunto. Assim, não correrá o risco de ter se esquecido de alguma cestinha magoada. Não tenha medo de transformações que ocorrerão em seu interior. Pelo contrário, deseje-as. Apenas não se pressione para perdoar antes que realmente se sinta pronto para isso. Pode ser que, após a leitura e reflexão das histórias, afirmações ou pensamentos narrados comece a surgir dentro de sua consciência e de seu coração um certo incômodo. E ainda bem que incomoda, pois está sinalizando que tais sentimentos não pertencem verdadeiramente a você, embora os tenha carregado durante tanto tempo. Perceberá que você não é uma pessoa magoada, e sim, você é uma pessoa que está magoada. Mas você não é a mágoa. Justamente por isso, ela não lhe pertence, e nem você a ela. Descobrirá, então, que possui a alternativa de deixá-la ir. Será um grande marco em sua existência. Você optou por ser feliz.